Como diz o nosso anfitrião, o Renato, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você estiver escutando. O nosso convidado hoje tem muita história para contar. Eu tenho orgulho de conhecê-lo há 22 anos, numa época que começaram os clubes privados de comunicação, numa era pré-internet, os BBS. Eram sistemas de comunicação que eram criados como hobby por alguns obstinados e fanáticos por tecnologia. Nessa época, os dados trafegavam a 2.4K. E não os megabits que nós temos hoje, né? Que rápido, hein, Xandão? Pois é. O nosso convidado, indo na contramão, começou a cobrar pelo uso do sistema dele. E ele cresceu. Ele se tornou o primeiro provedor de acesso privado da internet e cresceu ainda mais. Anos depois, vendeu a empresa nas vésperas do fenômeno da internet gratuita, iniciativa que ele também tomou parte. Tempos depois, quando os provedores e os sites ofereciam alternativas de e-mail gratuito, ele montou uma empresa para vender e-mail premium para pessoas e empresas. E como não poderia deixar de ser, hoje em dia ele também dispõe de soluções de cloud. Hoje ele se afastou da gestão da empresa que leva o seu próprio nome. Vocês já devem saber que estamos falando com um empresário visionário e cheio de frases de efeito, mas que ele pratica. Estamos com Alexander Mandic, o cara que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É isso, Mandic? É isso daí, tu ajuda, né? Quer dizer, isso não seria, quer dizer, aliás, naquele tempo, era a diferença que eu fiz. Naquele tempo era todo mundo usuário. E quando eu comecei a cobrar, a turma falou assim, poxa vida, como você vai ganhar dinheiro com uma coisa que todo mundo dá de graça? Eu falei, eu vou dar um rename, não é mais usuário, é cliente. Então eu vou tratar o usuário como cliente, tá? Porque era o operador do sistema, o CISOP, né? Você não podia fazer nada, era um cara autoritário e tudo mais. E pagando não tinha problema nenhum. Você podia fazer o que você queria. E a coisa pegou, né? Certo? Quer dizer, demorou um pouco, uns 2 anos para se difundir, mas depois foi um troço explodiu. Mas eu tinha uma ideia aqui na sua abertura. Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Renato. Esqueci de apresentar o Perim, mas bom, justo o Perim. Estou aqui também. O idealizador do programa. E se a gente, Mandic, se a gente fizesse um Google pago, hein? Nossa, boa ideia. Google pago? Rola? Não, o Google é pago de uma forma diferente. Quando ele fez o IG também, a internet grátis, mas alguém pagava. Mas era interconexão, né? A operadora que pagava, né? Era uma operação por debaixo dos panos. Um buscador, assim, mas sem ser desonesta. Referenciado. Um buscador com buscas profundas, especiais, com pedigree. Que o pedigree, eu estou usando essa palavra, mas o pedigree, eu acho que foi um dos grandes motos alavancadores da Mandic. A Mandic tem pedigree. A Mandic é séria. Mas é só uma ideia para a gente debater. Não, na verdade é o seguinte, eu sempre falo assim, eu sou péssimo de avaliar ideias. Porque acho que quando você tem uma ideia, o que é a ideia? É ter um modo particular de ver a coisa. Então falar assim, você vai gostar de um quadro que eu vou pintar? Fala, calma, não consigo. Eu tenho o quadro na mente, mas você não tem. Então como você pode avaliar uma coisa que não existe? Então, eu falo, na dúvida, se esse negócio pago que você quer lançar vai dar certo ou não dá, lança. Agora me conta uma história. No começo da internet, você já enxergava o impacto que isso ia ter na sociedade hoje? Não. O que a gente está vendo hoje em dia com aparelhos móveis, celulares. Isso daí Naquela época não tinha nem celular, né? Isso nem o Da Vinci imaginou. O que eu sentia naquele negócio do BBS, eu não sabia que ia virar internet, mas eu sentia que era um negócio legal, tá? E demorou para a turma comprar a ideia, que eu podia transferir um arquivo de um lado para o outro. Hoje você não vive sem. O Renato falou de seriedade, né? O pedigree, seriedade. Eu vou relembrar uma história do Mandic, ele vai lembrar dessa cena. Como eu tive aí o prazer de participar do início do BBS, eu até organizava lá uma área de Windows, o Mandic me convidou para fazer isso na ocasião. Do que? De Windows? É uma área de debate sobre o Windows, né? Ok.
E estamos falando de 91, né, Mandic? 91, 92. Mas não era Sasazaki, era Microsoft, né? Não. Windows, Microsoft. Windows. E eu me lembro uma das vezes que eu tive lá... Merchandising. Merchandising, a lá Milton Neves, né? Uma das vezes que eu tive lá onde o Mandic tinha o sistema, que era na casa dele, eu chego lá e encontro o Mandic loucamente, uma tarefa lá, parecia que burocrática, ele estava emitindo um monte de nota fiscal. E, Mandic, o que você está fazendo? Eu estou emitindo as notas dos meus clientes. Mas o pessoal pede? Não pede, mas eu tenho que justificar a minha receita. O cara não pede, mas eu tenho todas as notas emitidas aqui. Se o cara pedir, pediu. Se não pedir, eu guardo, um dia eu jogo fora. Lembra disso? Com o negócio da nota fiscal foi um negócio curioso. Porque eu, quando eu fiz a nota fiscal, eu falei assim, você tem que ter a fachada tem que ser bonita. Então a entrada da tua empresa tem que ser muito apresentável e tal, né? E eu fiz uma nota fiscal desse tamanho aqui, formuláriozão assim, com marca d'água, tudo. Nem a Volkswagen, a Scania Vans tinha uma nota fiscal com 8 vias e coisa assim, né? Porque eu falei assim, quando o cara recebe a nota fiscal para cobrança, tá? Ele vai atrasar o cara que manda a nota fiscal manuscrita. Quem manda a baita nota fiscal desse, o cara não atrasa. Daí teve outro lance. Deixa eu pegar minha caneta aqui para você notar essas coisas. Daí teve outro lance. Eu falei, não vou entregar a nota fiscal número 00001. Daí eu peguei as 2 primeiras caixas e cancelei. Eu comecei a 2 caixas canceladas, né? Muito bom. Meu primeiro cliente era a nota 200 já. Não, mas é que além dos clientes empresa que você até trouxe para o BBS, você, em dado momento, emitia nota até para o usuário lá, o fulano, enfim. Agora, como diria a amiga minha, uma especialista em recursos humanos, a Lídice Magalhães, Mandic está dando aqui para todos nós ouro em pó, hein? Ouro em pó. Dicas valiosas. Tem que tomar cuidado com o ouro em pó, hein? Tem outro tipo de ouro em pó, dizem no mercado. Ixi. E esse é clandestino. Agora, Mandic, você estava dizendo essa história da nota fiscal, mas só que hoje com a nota fiscal eletrônica não seria possível fazer isso, né? Tá vendo? Antigamente isso aí era melhor. Não é verdade? Nessa época aí você ainda não tinha telefone celular, a nota fiscal não era eletrônica. A gente ainda tinha até o Ayrton Senna, entre nós, né? A Hebe Camargo. Tanta gente que também até já foi nessa história. E aí é uma coisa curiosa, porque a internet evoluiu barbaramente. Eu me lembro do Mandic, junto com Matina Suzuki e o Nizam Guanais, na FenaSoft, que é um evento extremamente memorável e que já ficou na história. E lá estavam esses 3... Época da Condex. Sucesso. Também. E na época que esses 3 inovadores lançaram a questão aí da internet grátis, que foi muito combatida, inclusive, né, Mandic? Que você acabou sofrendo um pouco com essa história também? Foi uma coisa meio complicada para vocês ou não? Eu não sofri nada. Na verdade, o mercado dos provedores pagos que reclamaram. Ficou chateado, né? Não, você vendeu, como eu falei na introdução, você vendeu o sistema, e aí na sequência você nem chegou a pegar a concorrência dos grandes. Olha só, né? O e-mail era grátis. Eu inventei o e-mail pago. E funciona. Tá? Porque quando você faz um produto, o produto não é só aquilo lá. O produto tem uma coisa chamada atendimento, atenção, tudo mais. Então o que a gente fazia? A gente vendia atenção, mas a atenção sem algum produto não vale nada. Então põe o produto junto. Acabou. Hoje em dia falta demais. O atendimento ao cliente hoje em dia é muito precário, ainda. Eu lembro, nós somos clientes do Mandic aqui há muito tempo. E logo que ele lançou o e-mail, mas antes disso, um dos motes dele era: aqui você fala com o dono. Ele mandava os e-mails, aqui a questão de Mandic, o dono. Quando ele fazia os happy hours lá no Dourado, etc, o dono estava lá. Que era aqui, se a gente fizer um paralelo, o Rolim também fazia, né? Não, ter a empresa ter dono. Você compra uma coisa da TIT, não tem como ter dono. Agora, só abrindo aqui um parênteses, inclusive aproveitando que a gente tem o Renato Opsiblum aqui, que é um cara que manja pacas disso. Hoje, o assunto do dia 1º de novembro de 2012, capa dos jornais,
é a questão da votação da lei dos crimes digitais, que está aí na internet, e nós estamos aqui falando de internet. Renato, o que você está achando dessa história? Estou terminando de deglutir aqui com algumas folhas verdes, mas E uma pimentinha um biquinho. essa é boa. Essa é boa. Mas como o assunto é muito polêmico e trata de uma questão relacionada diretamente à seriedade, que eu mencionei ao pedigree, nós temos que ter seriedade e segurança, nós vamos deixar isso para o próximo bloco. Perfeito, acho que é um ótimo gancho. Porém, eu preciso destacar uma informação aqui, só para encerrar esse bloco, vamos retomar nesse assunto. Manda abraço. Mas falei isso para o Mandic há pouco, em off. Eu estou aqui hoje, nesse almoço com vocês, por causa do Mandic. Como assim? Você não gosta mais da gente? Como assim? Não, vou explicar. Eu entrei nessa minha carreira paralela aí de articulista, colunista, por causa do Mandic. Em 1995, ele me indicou para o então editor do Jornal Estado de São Paulo, Flávio Carvalho. Você conta no próximo bloco. Ah, eu vou deixar um mistério. Ah, então tá bom. Então essas duas histórias ficam no próximo bloco. Perfeito, então eu vou falar uma pauta. Vamos falar de jornais também, já que o Jornal da Tarde acabou e tudo isso por causa da internet. Mandic está aqui para também dar a opinião dele. Muita Pessoal, história. Você diz, assunto não falta. não falta. Um abraço. Até lá. Até lá, pessoal.